mas ela vai falar agora. O microfone, por favor, Miriam. E aqui, e agora me levantei porque o senhor me deu a palavra. E o lugar na nossa mesa nos faz identificarmos muito mais. Eu vou começar com uma frase da Mariane. Nós aqui estamos representando muitos que não podem estar aqui. E eu sei que eu sou a mais velha dessa turma toda, porque eu tenho o currículo de vocês todos com os dados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então tem, você sabe que você passou pela escola, você sabe que você foi aluno especial. E como a minha colega lá da ponta, socióloga, mas eu vou começar em pé, honrando essa casa e agradecendo. A minha manifestação é uma declaração de amor e de muita gratidão. No final, farei 1 minuto de silêncio. E depois vou dizer em função de quê. Mas vou começar com a dica que você me deu. Mariane Frank, durante o curso de pós-graduação, melhor eu ficar aqui que a minha voz fica melhor. Minha voz é grutal. É muito emocionante depois de 8 horas de trabalho. Mariane Frank, com 76 anos, que ela é da minha idade, e eu falo a minha idade com muito respeito, inclusive pela minha própria idade, sem nenhum botox, com minhas marcas da história da vida. A Mariane disse e foi aplaudida de pé num congresso da OAB e tem gravado isso, porque todo o material do meu projeto, que eu sou autora, e eu vou falar a respeito disso, é uma documentação técnica científica. Eu aprendi no Ministério da Saúde e consegui fazer isso. Eu tenho tudo hoje, nos DVDs, nas fitas, desde a primeira vez que Bert Hellinger veio ao Brasil. Ele viu na minha casa, que ele está lá como meu hóspede, então ele viu lá todos os DVDs, inclusive as fitas da Mariane Frank, as fitas da Esther Frank, que faleceu exatamente uma semana antes de começarmos o curso. Vera Bassoi esteve lá, Irene esteve lá, Selene estava lá, eu estou olhando, Márcia estava lá, Zé Miguel apresentou a pesquisa na UNB em 2012, está lembrado? E o efeito era o seguinte, a frase da Mariane: a dignidade humana é intocável. E a dignidade humana começa exatamente no sistema familiar. A dignidade humana começa com a criança que é gerada no ventre materno. E eu boto a minha mão aqui porque tenho 3 filhos e 2 netos. O Fernando está me tocando para eu ficar no microfone. Olha. Já está ok. Se quiser passar. Ok. Então eu vou passar bem rápido, porque eu não vou olhar, porque eu fiz N anotações aqui, a Miriam tem boa memória, você está entendendo? Mas agora, pelo que eu vi aqui para celebrar e para estar fazendo essa declaração, e agradecendo todos que estão aqui, que é a minha razão de me identificar com todos, independentemente da sua diversidade, eu quero porque faço questão. Processo de excelência acadêmica e habilitação ética do exercício profissional. E ali é em função disso. Começa na escola. A escola estava aqui, manifestando no corpo, coraçãozinho, levantando a mão, dando sinal. Então, o próximo, por favor, porque senão, olha, não me aperta, não são um mata velha aqui, tá? Não, eu vou pedir que você passe. Passa para mim aí. Eu quero que vocês olhem para a primeira fala. Eu vou ler. O olhar do observador altera a natureza do fenômeno observado. Quando você muda o modo de olhar, e vocês estão vendo que eu estou olhando agora para vocês, fazendo um contato corporal, também fala. Quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam.
estamos mudando, fazendo uma grande mudança de status quo. Gostou do sociologuês, colega Meredith? Então, sou professora, normalista, formei no Colégio Mariana. Oh, uau, Elza! Nasci no dia 19, levantando a bandeira, que é o dia da bandeira, dia 19 de novembro de 1945. Tá bom? Exato. Exato. Então, a normalista, o desejo da minha mãe era que ela, como também normalista, ela queria que as filhas fossem para a universidade. E na defesa de tese da minha filha, bióloga da universidade pública, porque tanto a mãe estudou na universidade pública, o pai a primeira escola de Itajubá de energia elétrica, de engenheiros eletricistas. E a minha filha formou-se... Me cutuca para cá. Pode cutucar aqui, não tem problema. Eu tenho que movimentar e tenho que me emocionar. A filha formou-se e é doutora em neurociência na faculdade, na UFBA, onde eu tenho 2 netos, Thor e Gabriel. Suzana seguiu o modelo do professor que vocês viram, que foi o professor José Miguel, que para mim merece todo um respeito, porque ele, além de desenvolver como professor pesquisador, e Suzana, minha filha, não é consteladora, mas participou de vários módulos. Participando, ela conseguiu elaborar um projeto da comunidade, nos moldes do que o professor José Miguel está desenvolvendo. Eu peguei os alunos aqui do curso de pós-graduação, e você sabe disso. Saíamos às 4 horas da manhã para chegarmos às 8 horas e participarmos de um auditório lotado, atendendo a comunidade. E nós estamos aqui para mostrar exatamente o que mostrou também o professor Silvestre, que é orientador do Regis. Só conheço ele na telinha, mas que faz um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos. E vou olhar bem, de um grande ganho social e político. Isso é que é uma ação política. Todos nós somos seres sociais e políticos. E somos. Neste momento, eu peço para passar o próximo. Como não me inspirar na minha querida professora de coro energético, que veio com João Perracos, e que eu fiz declaração de amor várias vezes, que muitos de vocês já me conhecem. Você vai falar, porque você esteve lá em alguns cursos, que eu falar I love you, Perracos, que me levou a um caminho diferenciado. Mas antes de falar I love you para Perracos, eu falei para o Seiben, quando acompanhei Seiben na região sul e no seu estado. E agora vai uma informação muito importante. Antes de iniciarmos, eu não vou ler, eu vou deixar para vocês. O desejo da Ingla é que isso se transforme com um processo científico. Eu quero informar para todos vocês que isso vocês terão acesso. O professor aqui me disse assim, ó, nada de ler. Não faz muito mais sentido eu estar aqui com o meu furor uterino, era assim que me chamava no programa da Saúde da Mulher, porque a Miriam tem o fogo e a paixão. E Mariane Frank falou para o Sami, ele falou que ia falar isso aqui, então agora eu falo para ele. Eu gosto, e Mariane, de ver a paixão que eu tinha na idade de vocês e que tenho até hoje, que Ingla tem, que levou Bert Helling ao México, que criou o Instituto Sol o Elo, se eu falei direito, é a pedra, não importa, criou uma clínica social e tem lá o nível de mestrado. A América Latina desenvolveu e tornou-se um solo fértil de expansão da constelação, da comunidade, do conhecimento científico ou não me importa. Essa discussão já passou. Nós já temos aqui, além
da Ingla, que foi minha mestra inspiradora e que participou várias vezes, e que é autora de 2 livros, Segredos de Família e Relacionamento de Casal. Esses livros foram publicados para quem eu fui inspirar. Eu fui inspirar Justina, que é autora, criou uma editora e elaborou um projeto ao qual, como companheira, pegar o microfone. Ele está gostando de me tocar aqui. E está me tocando aqui, ó, onde eu tenho uma proteção, ele sabe que eu tenho uma prótese alemã aqui. Olha, até no meu corpo já tem alemão. Eu tenho que constelar isso. Mas olha, não me tirem do foco, que eu quero chegar a contar. Eu fiz uma constelação com Schneider, você estava lá e viu a constelação. Eu queria ficar só com o tratamento, com a dor e o sofrimento, só tratando com produtos naturais, porque sou realmente da acupuntura, da medicina chinesa, e como terapeuta corporal, achando que estava cuidando do meu corpo. Mas eu vi a minha lealdade, a minha avó, que levou uma queda, e eu falava, o meu desequilíbrio de marcha, e eu estou até começando a tremer, o meu desequilíbrio de marcha me leva uma sensação de uma puxada de tapete. E minha avó caiu numa escada. Eu não caí na escada, mas a articulação, eu precisava de uma cirurgia. E ao entrar na cirurgia, e que eu tive que ficar, o apoio foram da uma enfermeira, Cristine Aguiar, que atende no Lago Norte, onde durante 3 anos eu trabalhei exatamente segunda, quarta e sexta, fazendo constelação familiar e trabalhos de bioenergética, que eu comecei também, e coroenergética, trabalho corporal. Pode passar? Não, mas antes de passar, volta para o anterior, educação permanente. O meu projeto de autoria é baseado, senhor senador, no projeto da Organização Mundial, Cuidar do Cuidador. É o objetivo específico. Cuidar de quem vai cuidar do outro, a partir de mim. E isso eu tenho que convidar e falar como o show daqui de Brasília, onde coração de estudante, porque tem que cantar a música quase, né? Porque nós temos que ser eternos aprendizes. É o sentido. Pode passar a educação permanente, o segundo. Vocês vão ler isso aí. Educação permanente é um convite que eu faço a todos nós. Do processo de aprender, desaprender para aprender o novo. Se a xícara estiver cheia, não tem como colocar mais. Olha o espaço vazio, lembre? Décio fala muito bem nesse sentido. Pode passar. O convite à educação permanente, aprofundar e atualizar o nosso conhecimento. Eu acho, durante muito tempo eu pensei assim, acho que eu vou convidar todo esse pessoal que está aqui, todos os senadores, essa casa, a Casa do Povo, para fazer um módulo de 40 horas numa imersão profunda. Porque aí eu vou ter que elaborar um projeto, pelo menos, para dar continuidade a essa educação permanente. Quem esteve com Bert Helling do Rio de Janeiro, com Esther Frankel, que é biossíntese, concorda? Não é biossíntese. E vai me ajudando aqui, que a memória aqui, ó, minha avó caducava, minha mãe não teve mal de Alzheimer, mas a Miriam está com lapso de memória, sendo que eu fui considerada uma memória ambulante, uma biblioteca, porque conheço a história todinha. Não ia seguir de mochila, Bert Helling. E o casal ali, que nós tivemos o prazer, você levou lá em Ribeirão Preto. Então, casal, Schneider e Siglinde. Schneider estava lá com Bert Helling. No momento, me emociona agora quando eu falei, se essa teoria do senhor está a serviço da vida, isso tem que ir para a política pública. Eu era a única funcionária pública que estava presente lá no momento.
Eu saí do Ministério da Saúde em 1992. Dia 3 de maio. Eu falei, não quero mais ser consultora na Organização Pan-Americana, no BIRD ou o que for. Eu quero partir para outra coisa. Sabe por onde eu comecei? Com massoterapia. Tocar o significado da pele. Tocar. Tocar. Vocês conhecem o livro de uma antropóloga? Conhecem? Conhecem tocar o significado, tá certo? Tem boa memória. Nós somos os únicos mamíferos que não somos lambidos ao nascer. Todos são a mãe lambe a cria. Pensem nisso. Não sei por que me veio isso agora. Eu faço ideia assim. Estou gestada aqui. Qual o primeiro olhar da mãe? Qual o primeiro mundo do bebê? O peito. Eu trago minha mão para o peito. E o olhar desejada, ser querida. E vou fazer uma provocação. E da assistência. E se queremos uma política pública voltada para a criança e voltada para a proteção, a mãe e a família, a prioridade é a mãe nesse momento, provocando os homens, porque é a mãe que leva, professor, me corrija aqui, professor da sistêmica, é que leva e que abre espaço para o pai. E como queridinha do papai, eu como queridinha do papai, e vocês conhecem essa dinâmica muitíssimo bem, e Fernando como queridinho da mamãe, também partimos para ele. Então, eles também que trouxeram o que você se baseou, eles trouxeram o Playmobil, diretamente da Alemanha, porque Sieglinde, conversando com as crianças dela brincavam como os meus filhos brincavam também, o filho dela, né? Com Playmobil. E Fernando já criou outro modelo, que não é o Playmobil, e outros já criaram outros modelos, né? E a gente está continuando. Passa o próximo, porque senão eu estou de olho no horário, senão... Ali, qual o legado do Bert Helling? Como vamos ser guardiões desse conhecimento? É a pergunta que eu estou fazendo aqui. Como que essa casa vai comprometer, junto à política pública, para sermos os guardiões desse conhecimento? Não vai ser com uma... Eu vou falar porque é um tema que vocês vão ficar aí, que vai ser outra discussão. Criando uma profissão. Uma profissão é muito mais complexa, envolve a complexidade do sistema formador, educação, envolve outras questões com o próprio Ministério do Trabalho. A Miriam apresenta-se, não sou médica, não sou paramédica, sou uma profissional de saúde. A Ellie se apresenta, sou uma profissional ou uma trabalhadora da educação, não é assim que você se apresenta, Ellie? Professora. E os operadores de justiça, como se apresentam? Sami vai continuar se apresentando como juiz e como atuando como constelador. Pensem nisso. E eu que trabalhei no Conselho Nacional de Saúde, que foi o último lugar, que trabalhei na Secretaria de Recursos Humanos, tenho que falar sobre isso. Não é a profissão do constelador, guardem bem. Não tem como, nas práticas integrativas complementares, colocar uma profissão para reiki, uma para massoterapia, uma para biodança, uma para isso ou para aquilo. Entendeu? Entenderam o que eu estou dizendo? A ideia não é criar uma profissão das práticas integrativas, é expandir cada vez mais esse conhecimento sistêmico, que é um conhecimento transdisciplinar. Bert Helling, no meu entender, se olhamos no contexto de Bert Helling, eu vejo como um teólogo, um filósofo a serviço da vida.
E quando eu falei que tinha intenção, ele falou, siga o seu caminho. Eu fiz o meu. E eu, estudante de um colégio de freira, por 8 anos no internato de colégio de freira, eu disse assim, o senhor está me dizendo, o senhor é o bom pastor que segue suas ovelhas, eu guio as minhas ovelhas e eu vou seguir? Como seguir? Sair do Brasil para a Argentina, da Argentina ir para o Chile, do Chile ir para o Brasil? Não dá. O Brasil é pioneiro na estruturação do primeiro treinamento latino-americano. Meu colega aqui, Fernando, estava aqui. Irene, eu nomearia todos. Selene, dos primeiros. A primeira turma. Zé Miguel se apresentou como segunda turma. Todos nós somos pioneiros. Quando trazemos algo que leva à mudança, cria um impacto e cria resistência. E a sociedade traumatizada como a nossa, aqui é o livro, ó, Quem Sou Eu numa Sociedade Traumatizada, resiste a toda e qualquer mudança. Um cuidado que eu tive, senhor senador, foi que esse projeto, eu fui para a secretaria do GDF depois de aposentada, eu já não podia trabalhar com massagem, e pensei, eu vou tentar sim no projeto. Tive um convite, por incrível que pareça, o governador Roriz, ele me chamou no gabinete e eu fiz uma experiência com ele que ele ia escolher tomar uma decisão política. E na hora que eu fiquei, Fernando, em pezinho aqui, só um minuto. Aqui estava o governador Roriz, sente, eu falei, eu vou ficar na sua frente ou ao teu lado. E vou descrever como o senhor se sente. Ele olhou para minha cara. A senhora é bruxa? Como o senhor se sente aqui? E eu fui falando o que eu sentia. Até uma hora que eu consegui falar, no momento que ele estava com 4 decisões, para quem conhece INSA e o nosso amigo, eu estava fazendo com ele um conhecimento do CIST, um tetralema quase, né? Porque ele estava com 4 pessoas, eu sou capaz de fazer isso aqui, ó. Se eu tenho tantas pessoas, fui para as âncoras de chão e na hora que cheguei aqui, eu me postei assim como um homem, enfiei a mão no bolso, quero saber qual o meu. Até isso, a senhora consegue identificar. Eu aqui sou um homem. Depois fui para trás. Ele viu todo o movimento, Matias Vargas e INSA, trabalho de constelação estrutural do CIST, está certinho? Quem conhece aqui? E prática, pelo amor de Deus, não toca a segunda vez não, senão mata a velha, tá? Segura, senão mata a velha. Todo e qualquer processo, me assustou que eu até perdi o raciocínio. Todo e qualquer processo requer um passo a passo de um conhecimento que vai exigir de nós uma atitude ética e profissional. Próximo, por favor. Passou? E eu vou dizer para vocês, em 2012, rapidamente, eu tenho que falar na sequência dos módulos dos professores que estiveram aqui. Primeiro, em 2012, iniciou na UNB. A minha contrapartida ao governo Roriz, diretor da escola, professor, que trabalhou durante 10 anos na ESC, escola do governo. E por que foi escolhida? A Escola Superior de Ciência da Saúde é ligada diretamente à Organização Mundial de Saúde. E o dossiê que tem lá como consultores internacionais docentes, tem também os docentes nacionais, a qual eu vou utilizar aqui a professora emérita da UNB, que conhece a constelação, que orientou Isabel Romeu, médica, e orientou Maria de Jesus, psicóloga da Secretaria da Educação, quando foram fazer o curso. O que eu fiz no GDF?
fiz uma contrapartida, ofereço 12 bolsas, porque eu elaborei um projeto para a nossa associação, não pude investir nesse projeto, tive que me tornar empresária, não uma empresária com a capacidade do Décio, com a capacidade tua, Fernando, mas muito revestida, talvez até como uma Madre Teresa de Calcutá, entenderam? Que eu iria fazer aquilo que era a minha missão, o meu propósito. Tanto que no quarto módulo eu tive que interromper, porque tinha mais bolsista do que estudantes pagantes. Isso funciona? Desequilíbrio total, parei o curso. Só pude totalmente retomar o projeto em 2016, quando veio Sieglinde e Schneider. Não, só o Schneider. Sieglinde foi aquele período que ela não pôde vir. Você esteve lá, lembra? Quem esteve lá? Você esqueceu, Rose? Você estava lá como aluna especial. Sim, senhora. Eu era uma aluna normal. Normal era quem era regular. Você veio só no módulo. Esqueceram a característica, tiveram que ter carta de intenção, uma série de regras para seguir o parâmetro, para seguir os parâmetros do MEC, o primeiro curso. E foi a grande processo. Em 2012, que foi retomado pela descontinuidade técnica e política, o segundo momento pela Unilec, que me recebeu de braços abertos, através da Escola de Educação e Saúde, e que é um holding português, que tem em todo o Brasil, inclusive no Distrito Federal, e também na Mãe África. Então, o que eu fiz em 2020 e 2021? Sim, eu estou concluindo, professor, um minutinho. Trouxe o professor Franz, esses outros cursos foram todos, você esteve lá no módulo dele, a primeira vez, presenciais, e com muita emoção. É que eu falo do professor Franz, que 2020 e 2021 eu dei continuidade aos cursos online como coordenadora. E nesse momento eu quero agradecer a todos os professores, os que vieram primeiro, Schneider e Sieglinde, o segundo módulo organizacional, que foi com Anton Decron, terceiro módulo, que era pedagogia, e depois que se entrava praticamente para a especialização da sistêmica familiar. Então, eu quero aproveitar a fala do professor Franz. E nesse momento, ressoarmos aqui com a manifestação de total gratidão e de muito amor a todos os nossos professores e consultores internacionais, a todos os alunos que participaram do curso. Se não fosse essa mão dupla, não teríamos chegado a esse sucesso que se expande nesse Brasil, aqui o centro, o coração do Brasil, mas o centro do poder político. E, portanto, eu espero que isso possa permanecer no Ministério da Saúde como recurso do SUS, que luta pela vida. E agora um minuto de silêncio. Lembrarmos que estamos preparados para lidar com todos os traumas. E Franz Ruppert me ensinou isso muito bem durante 2021 e 2022. Com esse curso, Quem Sou Eu numa Sociedade Traumatizada? A editora que foi criada, uma das últimas editoras, Justina, da Faculdade do Rio Grande do Sul. E aqui o título do livro, Amor, Desejo e Trauma, uma jornada para uma identidade sexual saudável. Tradução do Paulo Ricardo Suliani, Organização de Lia Bertol, com a teoria e terapia do psicotrauma voltado para a identidade. Então, eu me rendo aqui numa reverência profunda a Bert Helling, que na hora que eu falei que eu vou fazer, eu dei um beijo toquei a mão dele e dei um beijo. E ele praticamente botou a mão na minha cabeça e disse, siga o seu caminho. Não importa que nome você dê, leve para a universidade, leve para onde for. Eu segui esse caminho
levando. E hoje podemos celebrar e silenciarmos aqui 1 minuto por todos que morreram na pandemia, por todos, como os índios que morreram, e não só para os conflitos que nós temos e que podemos contribuir. Estamos preparados, sim, senhor senador, para atender essa demanda. Muito obrigado. Viva o Brasil, viva o SUS. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Eu agradeço aqui a última palestrante do dia, né? A senhora Miriam Braga, e aqui ela que é socióloga, sanitarista, pós-graduada em saúde coletiva. Para a gente encerrar